É isso aí, meus queridos. Estamos já na terceira parte desse vídeo, tá bom? Estamos na terceira parte do vídeo. É uma continuação, onde Paulo aconselha que Tiago venha a ser, ou seja, que o diácono venha a ser, ou que venha a ter um controle, que saiba governar bem a sua igreja, né? 1 Timóteo 3, no seu versículo 1 ao 13, e Filipenses do 1 ao 1, mostra que esses servos são distintos dos bispos ou presbíteros. Eles servem sobre a supervisão e direção dos presbíteros e auxiliando em diversos trabalhos da igreja. Em Atos, no seu capítulo 6 e no versículo 7, achamos um exemplo de homem escolhido para servir na igreja, nesse caso, sobre a supervisão dos apóstolos. Nós vemos que houve ali como algumas pessoas sabem, de uma forma, os leitores da Bíblia, né, onde vai falar sobre diácono pela primeira vez, né, não necessariamente diácono, mas vai falar ali sobre a escolha de 7 homens que foram escolhidos para tratar de assuntos que estavam tomando o tempo dos pastores, ou seja, o tempo dos apóstolos, né, dos 12 apóstolos, que eles eram obrigados a deixar a parte mais necessária, que era a dedicação à oração, a dedicação à pregação da palavra, para poder exercer uma função que qualquer um poderia exercer, que era a função da parte social da igreja, que era poder ajudar as viúvas e os órfãos, né? Então, os apóstolos estavam envolvidos nessa parte, e essa parte estava acabando tomando tempo deles, do ensinamento, da leitura da palavra, da pregação da palavra e da oração. Então é quando é citado pelos apóstolos a opção deles separar, o povo teria que separar, tá? Não foi nem os apóstolos que separou. Eles pediu que o povo separasse. Por quê? Por que o povo deveria separar? Porque o povo é a pessoa essencial, tá? Que nos assistem de fora, tá? Nós somos muito assistidos pelo povo, tá? Então, o que acontece? Todo mundo que está em nossas voltas nos conhece. Conhece o pastor André, conhece o pastor Fulano, conhece o pastor Cicrano, a vizinhança conhece o pastor André, conhece o pastor Fulano. Então, essas pessoas que podem opinar se nós somos realmente homens de Deus ou não, tá? Nós vemos o caso de Eliseu, como é citado muitas vezes, em questão como essa, daquela mulher sunamita, né, que quando via Eliseu passar, sair, entrar, ela observava Eliseu. Ela observava de uma forma que ela pôde falar sobre Eliseu para o seu marido. Quando ela conversa com o marido e diz, olha, eu vejo que esse homem realmente é um homem de Deus. Façamos, pois, um aposento para ele, para que quando ele vier aqui, ele tenha onde poder reclinar sua cabeça. Aí é quando ele sobe lá em cima, faz um quartinho, coloca uma cama, coloca uma mesinha, né? Ali para Eliseu, uma escrivaniazinha para Eliseu. Então, nós vemos que é muito importante a opinião do povo para nossas vidas. Apesar que tem opiniões que é construtíveis, mas tem opiniões daqueles que não gostam da gente, que obviamente eles podem até usar da falsidade para tentar denegrir a nossa amizade, o nosso testemunho como servo de Deus. Se não gostou de você, obviamente vai tentar denegrir a tua imagem perante a igreja, né? O importante é nós não darmos motivos para isso, tá?
Então é quando o povo escolhe 7 homens. Só que nesses 7 homens, os apóstolos, já deixa bem claro, tem que ser homens de Deus, tem que ser homens de oração, tem que ser homens de testemunhos, tem que ser homens cheios do Espírito Santo e cheios da sabedoria. E aí eles vão e escolhem Estevão, né? Que foi um homem de fé, que tinha uma fé extraordinária, era cheio do Espírito Santo. Escolheram também Filipe, um homem também com aquela ousadia para pregar o evangelho, que, meu Deus, como era tremendo. Escolheu também o Procório, o Nicanor, Timon, Pasmena e Nicolau. Tá? Esses diáconos foram levantados na igreja, exemplo, eles têm que ser o primeiro, digamos assim, eu vou dar aqui uma noção do que o diácono ele precisa fazer na igreja. Porque tem pessoas que são levantados a diáconos, mas não foram ensinados quais as suas obrigações. Tá? Eu, meu tempo de cristão, e pela vasta experiência que eu carrego sobre os meus ombros, eu caí na liberdade de colocar algumas coisas aqui, tá bom? Vamos lá. Exemplo, eles têm que ser o primeiro a chegar na igreja. Obviamente, o diácono tem que procurar ser uma das primeiras pessoas a estar na igreja para poder organizar a igreja antes do culto, tá? Quando uma igreja já tem mais de um diácono, às vezes tem bastante diácono, tem 3, 4, 5, para não ficar pesado só num, então o pastor, né? O pastor deve fazer uma escala, ou o presbítero, ele pode fazer uma escala de serviço para não ser pesado para um. Exemplo, abrir igreja, limpar os banheiros, varrer a igreja, regular o som, arrumar o púlpito, ficar na porta para receber os irmãos, sempre com aquele sorriso no rosto, sempre bem disposto, e oferecer sempre os melhores lugares para os visitantes, tá bom? Por que o diácono ele tem que estar sempre ali na porta, não de cara fechada, tá? Sempre com aquele sorriso no rosto. Por quê? Porque ele é um recepcionista. Você mais já imaginou um recepcionista de cara fechada? Como que ele vai recepcionar as pessoas estando com a cara fechada? Não tem como. Ah, mas estou passando problema em casa, não quero saber. Ah, mas estou passando problema no meio da família, não quero saber. Dá um jeito, né? Resolva o seu problema antes de você ir para a igreja. Não leve esse peso para a igreja, não leve esse peso para aquele cargo tão importante que você está exercendo na igreja, tá? Deixe ele um pouquinho lá fora da porta, não entre para dentro com ele, tá? Então é isso que o diácono precisa se conscientizar. Então, se eu for para a igreja cheio de problemas, às vezes estou passando problema em casa, com a minha esposa, com meus filhos, às vezes briguei com o meu patrão na empresa, às vezes briguei com o funcionário, às vezes falei palavras torpes, não vigiei, às vezes deram uma fechada para mim no trânsito, quando eu estava indo para a igreja, eu estava indo para a minha casa, eu acabei xingando a pessoa, não tive tempo suficiente para pedir perdão a Deus, e aí aquilo foi acumulando na minha vida. Aí chego em casa, tomo um banho, ponho a roupa, Bíblia, igreja. Eu vou chegar na igreja sobrecarregado, né? Vou estar sobrecarregado na igreja. Então não vai ter como receber a pessoa com um sorriso no rosto, não vai ter como. Então eu preciso saber disso. Tá? Tive um problema na empresa, tive um problema em casa, cheguei na igreja, dobrei meu joelho ali no chão, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Não deixa que essa situação que eu passei hoje venha se envolver na minha função como bom diácono. E ali tira, a hora que o Senhor tira naquele momento,
O Senhor vai tirar, levanta ali renovado da oração, porque é muito importante a oração quando nós chegamos na igreja. Tem muita gente que não ora, tem muita gente que chega na igreja, senta ali e não ora. É muito importante a primeira oração que nós fazemos na igreja. E é de joelhos dobrados, não é de pé, não. É ali, joelho dobrado, se puder pôr a cara no pó, melhor ainda. Para agradecer a Deus pelo dia, para agradecer a Deus a tua estadia naquele momento na casa dele, agradecer aquele privilégio de você estar ali na casa dele. Isso é muito importante. Então o diácono, ele precisa saber que ele tem que estar com o rosto, né, sorrindo. Oh, boa noite, a paz do Senhor, meu irmão. Tudo bom, meu querido? Como vai com o senhor? Tá bem? E a sua família? Oh, vamos ali, vou preparar um lugarzinho especial para o senhor sentar. Senta ali e tal. O senhor quer uma aguinha? Quer um... Eu vou lá buscar para o senhor daqui a pouquinho, tá bom? Ó, o nosso banheiro é ali, se precisar de usar o banheiro, ali é dos homens, ali é das mulheres. Mas eu tô ali na porta, qualquer coisa, faz um sinalzinho que eu vim aí e eu te atendo aí com todo carinho, tá bom? Isso é o diácono. Isso é um diácono. Essa é a personalidade de um verdadeiro diácono, tá? Recepcionista. Saber recepcionar as pessoas que chegam na igreja. Porque é tão bom quando você vai numa casa, que você é bem recebido, você vai retornar àquela casa. Agora, se você vai, a pessoa está na porta com a cara fechada, não te dá a mão, não te cumprimenta, tá entendendo? Você não volta mais, tá? Então vamos lá. Não deixar que as crianças façam barulhos, ou que fiquem andando muito na igreja, ou indo muito no filtro para tomar água do banheiro, tá? Os diáconos têm que estar de olho nisso, porque às vezes as crianças passeando muito na igreja, ela acaba tirando a atenção de quem está lá na frente, tirando a atenção de quem está pregando, tirando a atenção principalmente na pregação. Essa é a função do diácono, observando. Se uma criança começar a andar muito, segura ela. Pois não, filha. Estou com sede. Você já foi no filtro tomar água várias vezes. Isso aí não é sede, não. Tá? Você faz o seguinte, vai lá e senta do lado da sua mamãe, do lado do seu papai, tá? Para você não atrapalhar o culto. Pronto. Chamar a atenção. Se o pai e a mãe não gostar por você ter chamado a atenção da criança, que resolva depois com o pastor. E obviamente que o pastor vai dar razão para você, porque é o teu ofício de estar fazendo isso, tá? Agora, se a criança continuar insistindo, vai lá, pega ela, leva lá você mesmo, onde está o pai dela, onde está a mãe dela, senta ela de ladinho, fala assim, irmã, teu filho está atrapalhando o andamento do culto, né? Tenta segurar ele aí. Acabou. Se for uma criança que tem uma idade suficiente para entender, ela vai entender. Se não for uma criança pequena, a mãe vai ter que pôr no colo e segurar e tentar conter a criança para não atrapalhar o culto, tá? Então essa é a função de um diácono, tá bom? Isso também é outra coisa muito importante. Nós vamos aqui. O diácono não deve deixar a criança atrapalhar o andamento do culto, a não ser que seja muito pequena. Aí os pais devem se tocar, saber que o filho está atrapalhando, tá? O diácono tem a obrigação de auxiliar na distribuição da Santa Ceia, certo? Eu vou rápido aqui para nós poder ganhar tempo, que eu só tenho 6 minutos para acabar essa terceira parte aqui do estudo, tá bom? Preparar a mesa e levar a ceia para os doentes. E não pode cear levar a ceia para os doentes, tá? Às vezes ele sabe aquelas pessoas que não participaram da ceia porque estava doente, então é da função do diácono preparar a ceia e levar essa ceia para estas pessoas. Sempre, se possível for, o presbítero da igreja, que fica lá só esquentando a cadeira lá em cima do altar, que muitas das vezes não faz nada, só fica ali assentado.
sempre, se possível, pôr um presbítero acompanhar o diácono. Por quê? Porque o diácono, ele não pode fazer unção com óleo. O diácono, ele não pode fazer unção com óleo, tá? Esse caso de fazer unção com óleo está a cargo do presbítero. Estando alguém doente, chama o presbítero, ele vai ungir essa pessoa com óleo, tá? O diácono pode sim fazer a distribuição da ceia, orar pelas pessoas sem fazer nenhum tipo de unção. Não pode. Biblicamente, ele não pode fazer isso, tá? Se ele fizer, ele está praticando algo antibíblico, que não é da alçada dele, tá? O diácono está responsável pelo setor social da igreja, tipo de distribuição de alimento e remédio, e ver quem está precisando realmente. Isso é a função do diácono. Alguém está necessitado, está passando por necessidade, então é obrigação extrema do diácono resolver essa situação, tá bom? Saber quem as pessoas que estão precisando, conversar com o pastor, vai no mercado, compra uma cesta básica, faz um apelo na igreja, prepara uma cesta e leva para essas pessoas. É muito importante essa função dentro da igreja, essa responsabilidade. O diácono foi instituído na igreja cristã com o propósito de assistir as pessoas pobres da igreja. Foram escolhidos 7 homens de Deus, reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Dessa forma, os apóstolos que estavam se envolvidos com esse serviço foram liberados para se dedicar exclusivamente à oração e à ministração da palavra. Está em Atos, capítulo 6, no seu versículo 4, que diz assim: assim nós podemos usarmos todos os nossos tempos na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Agora o apóstolo Paulo nomeia os tributos de um diácono, em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 8 ao 10. O diácono precisa ser um homem íntegro na conduta, né? Quanto ao diácono, é necessário que seja respeitável, tem que ter uma boa conduta. Foi uma das primeiras exigências de Paulo. A vida do diácono e a vida do seu ministério, do diaconato e do seu testemunho dentro e fora da igreja tem que ser um exemplo, tá? Ele tem que ser uma pessoa exemplar. Olha só a grande responsabilidade que tem um diácono na igreja. O lar é o seu alicerce do seu ministério. Deve ser marido de uma só mulher, governar bem os seus filhos e a sua família. O seu trabalho está plantado no solo da sua casa. E vida, o diácono precisa ser um homem irrepreensível na conduta e ter um bom testemunho, tanto dos membros da igreja como dos que estão de fora. Ele tem que ser um homem íntegro na palavra, tem que ser uma pessoa verdadeira, precisa sempre falar a verdade, não difamar com a sua língua, nem lançar injúria contra o seu próximo. Sua palavra tem que ser sim, sim ou não, não. Olha só, tá? Tem que ser íntegro na temperança, não inclinado a muitos vinhos, tem que ter domínio próprio, não apenas sobre a língua, mas principalmente sobre a bebida. Aí alguém vê essa parte aqui e fala, mas que eu já escutei muito isso aí, né? Pelo esse texto e contexto, está dizendo que na época o povo bebia, eu não sei, tá? Eu não posso te afirmar isso, que eu não sei, tá bom? Então vamos deixar isso para uma outra parte, em outro estudo, que aí vai exercer algumas outras pesquisas para nós dar uma palavra mais correta e mais sólida acerca disso, tá bom? Não ser cobiçoso e top ganância. Ele não deve ser amante ao dinheiro. O seu coração não pode estar posto no dinheiro. O diácono precisa ser um homem íntegro na doutrina, conservando o ministério da fé. Com uma consciência limpa,
O diácono deve ser um homem fiel nas escrituras, sólido na doutrina e no cumprimento com ela, tá? Eu estou adiantando aqui para nós podermos, porque o tempo aqui do vídeo já está se esgotando, vai se esgotar agora, tá? Mas daqui a pouquinho eu retorno, vou jogar esses vídeos lá no YouTube, tá bom? Mas daqui a pouquinho eu volto com vocês, amém?